sobre hoje, a força, né? Eu acho que essa conexão que a gente tem, essa facilidade, né, da internet, de estar sempre aí conectado com as pessoas do centro, com os trabalhos, mesmo virtual, isso, eu acho que isso faz parte, né, dessa força que não faz, para mim, assim, né, o que me move, né, qual a força que me move? Que a gente, acho que é um pouco do que a gente vai falar um pouco a respeito no nosso Collab hoje. E eu acho que é exatamente isso. São essas ferramentas divinas que são disponíveis para todos nós no nosso dia a dia. Eu acho que a ideia do Collab, né, Lina e Marisa, surgiu exatamente disso. Foi um texto de Emmanuel que a gente estava estudando no Fonte Viva, né, que fala sobre como nos fortalecer. E de onde que buscamos essa força, né? Como é que nós nos fortalecemos, né? O que fazer para nos fortalecer? Daí a Alina sugeriu o tema força, porque de onde buscamos nossa força, né? Senão de Jesus, né? Senão do nosso mestre divino, com os ensinamentos de amor, com esse evangelho redivivo, que nós temos a oportunidade de estarmos estudando, trabalhando, aprendendo, exercendo, não é verdade? E essa força, essa né, fortaleza, vamos dizer assim, né, como nos fortalece essas ferramentas que nos são apresentadas, eu acho que é que faz a nossa caminhada evolutiva aqui nessa terra valer a pena. E são nas pequenas coisas, né? A gente através desse estudo que a gente foi fazendo, que a gente descobre que a força que buscamos, ela está dentro de nós, ela está no amor que o nosso Mestre Jesus quis colocar, que ele quis nos ensinar. E aí um pouco do que a gente vai falar hoje é exatamente isso, de como nos fortalecer, de como buscar essa força, de como sentir essa força divina, maravilhosa que Jesus tem para nos oferecer, não é verdade? E aí eu só estou dando uma introduçãozinha, e a Aline, se ela quiser falar alguma coisa, mas antes de eu começar, a gente pode falar então. Não é verdade, Lina? É isso aí. Boa noite, gente. Bem-vindos a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Tá dando um pouquinho de eco, não tá? Vocês estão ouvindo um eco? Não sei se é aqui ou... Para mim também tá dando um pouquinho. Você não sei. Pode ser. Mas não tem problema. Tá dando para ouvir bem? Tá. Tem um fone, deu para melhorar um pouquinho. Tá bom. Então, boa noite a todos, né? É sempre uma alegria estar aqui com vocês. A gente vem fazendo esses estudos do Evangelho bem miudinho, bem tentando entender um verso, um versículo, depois o outro. E aí, quando a gente entra nessas cartas de Paulo, é sempre um aprendizado muito grande. Então, esse versículo de uma carta aos Efésios que ele coloca assim, fortalecido. Então, como a Adriana já disse aí, que eu acho que essa busca de onde encontrar essa força, para os momentos difíceis, né? Porque às vezes a gente pensa assim, quando a gente está bem, principalmente no plano material, dizendo aqui, você não tem muitos problemas, você está com saúde, você está feliz, não tem nenhum conflito em casa, está bem com a parentela toda. A gente não está nem aí, não está muito preocupado com buscar nada disso que seja no espiritual. Geralmente isso acontece quando estamos com alguns problemas, aí seja com relacionamento, seja com a nossa saúde, com a perda de um ente querido. É nesses momentos que acho que a dor nos chama a procurar um algo além, né? Essa busca do algo além e a busca dessa força para conseguir lidar com essas mazelas do que acontecem, vez ou outra, a vida acontece mesmo, todo mundo um dia vai desencarnar, então um dia nós vamos realmente perder alguém que nós amamos muito. Não perdemos, claro, porque a morte não existe, a gente aprende isso aqui. Mas fica na ilusão de que perdeu a pessoa que não vai mais vê-la ou não vai mais conseguir ficar com ela. E a doutrina vai mostrar que não é brincadeira.
muito diferente. Mas acho que essa busca, onde buscamos essa força para lidar com os problemas, para lidar com esses desafios que a gente vai falar um pouco hoje. É isso mesmo. Às vezes não temos noção, né, de que como a aflição, às vezes, para determinados momentos da nossa vida, atrapalham mais do que resolvem. Hoje a gente estava aqui no GO falando sobre isso, porque a lição foi sobre a paz, né? E a gente vendo Jesus como exemplo de... Emmanuel traz isso no final do texto, né? Embora nascendo na manjedoura, naquele estábulo, naquelas condições, né? Sem condição nenhuma, em meio a animais e tudo, ele nasceu em paz, né? Ele trouxe a paz. Todos que estavam ali em torno dele, ninguém estava aflito, né? A mãe parindo, a Maria estava parindo, mas não ficou, ai meu Deus, vou parir aqui nesse estábulo com essa vaca aqui de junto. Nada, era um momento em torno de um espírito que não era aflito. Então, nós somos aflitos, né? E quando ele também voltou para os apóstolos, depois da reencarnação, que os apóstolos ficam espantados em vê-lo, ele diz, a paz seja convosco, é a primeira coisa que ele diz. Ele diz, olha, eu vim, eu consegui. Eu não sei, não, embora tivesse o plano todo para poder formar para eles, mas ele primeiro desejou a paz, porque aqueles corações sem paz não poderiam seguir o trabalho que precisava ser feito. Então, aí a gente vai tendo ideia assim, de que tudo que a gente faz no meio ou da euforia, ou no meio de muito medo, muita dúvida, muita aflição, né, a gente termina não concretizando como gostaria, porque nem tudo vai ser concretizado mesmo, e a gente precisa ter, né, bom ânimo. Vai lá, Adri. Pegando o gancho aí pegando o gancho da Marisa, né, dessa questão da paz, dessa questão de como que Jesus trouxe, né, de como que ele veio aí ser esse mensageiro do amor e da paz para todos nós. Nessa carta de Paulo aos Efésios, que Emmanuel fala aqui no Fonte Viva, né, que é Efésios, se não me engano aqui, Efésios, né, 6:10, nessa parte que ele dá, né, nessa questão da fortaleza, ele está se referindo às armaduras. E eu achei interessante que no estudo dessa carta de Paulo, quando Paulo faz referência a essa armadura, quando ele fala assim, fortalecei-vos o Senhor, vestindo-se de toda a armadura de Deus, quando ele está falando isso, a gente tem que lembrar o seguinte, que ele estava vivendo aonde? Naquela época do Império Romano. Então, quando ele se refere a essa armadura, ele está se referindo às armaduras do soldado romano, que é o capacete, o cinturão, o escudo, as sandálias, né, que eles amarravam, para se proteger. E aí ele vai mais um pouquinho a fundo, ele fala assim, reveste de toda a armadura de Deus, que para que nos dias maus você consiga, você não caia, não se aflija. Por quê? Esses dias maus são aqueles dias das aflições, como a Nina falou, um parente querido que se vai, ou uma briga com uma pessoa que você gosta, ou uma perca de um emprego, ou o carro que quebra. Esses são, a gente pode falar, né, chegando um pouco perto da nossa realidade. Quando a gente fala desses dias maus, não necessariamente seja aquelas coisas assim, grandes e tão duvidosas que a gente vai estremecer. São coisas simples, porque essas coisas simples que nos atingem, elas que fazem que depois, mais à frente, as coisas se tornem maiores e fora da proporção. Então, na questão da vigilância, né, e na questão de nos revestirmos com esse potencial que são essas forças que nos é oferecida, ele fala, achei muito interessante, para que no dia mau você fortaleça. E como Emmanuel fala aqui também no texto dele, ele fala que somente, né, ele fala aqui rapidinho, somente a consciência edificada na fé pelos deveres bem cumpridos, à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulneravelmente sobre o domínio próprio. E o que é esse domínio próprio? São essas as nossas atitudes perante as nossas próprias aflições. E por que perder a paz? Como a Marisa falou da lição de hoje. Por que nós ficamos desassossegados? Por que nós não confiamos?
porque nós não damos aquele passo, né, de confiança e falar, não, olha, eu sei quem me guarda, eu sei quem está comigo. Por que me afligir se tudo que eu necessito, o mestre querido já me foi oferecido, né? E essas pessoas com quem eu posso conviver, e essas pessoas com quem eu posso contar, e a espiritualidade, amigos, nossos mentores, nossos amigos aqui presentes, e essas ferramentas que nos são oferecidas, os estudos, isso tudo é parte dessa fortaleza, é parte dessa busca que nos fortalece. Porque quando vem um dia mal, que todo mundo tem, né? Acho que ninguém fica imune a isso, e quando estamos ali, de uma certa forma, quando eu digo caído, não significa derrotado, mas como estamos em aflição, sempre a ajuda vem. E ela vem de uma maneira assim, que ela nos alivia, ela vem de uma maneira assim, de nos mostramos o tanto que o Pai é bom, o tanto que o Pai é cuidadoso, o tanto que esse amor que Ele tem por nós é maior do que tudo que nós podemos compreender. Por isso que quando a Alina falou sobre a questão da força, né? E ela colocou uma coisa sobre... Aí eu lembrei, né? De onde que vem essa força? Essa força vem do amor. E aí eu acho que está escrito aí no centro, né? Me veio na hora no pensamento. O amor é a força universal que... Propulsora do universo. É a força própria. Exatamente. Então, quando Paulo se refere a essa armadura, a essa força, a essas ferramentas, ele está falando dele mesmo. Porque ele teve que fazer isso. Ele teve que se despir do homem velho para vestir, para que o homem novo aparecesse. E como que ele foi fazer isso? De onde que ele buscou essa força? Se não pelo amor do Mestre Divino a ele, ensinando a cada dia, a cada pedrada, a cada vez que ele foi preso, a cada vez que ele foi escorraçado, a cada vez que foi zombado, quando ele se sentiu ali, né, no alto do ego dele, sendo assim o doutor da lei, ele passou a ser daquele que perseguia para ser o perseguido. Então, todas essas lições, eu acho que a importância dessa mensagem dele, ela fala, olha, o dia mal vai vir, tem aqui as armaduras de Deus, reveste nela, vista essa força, cresça nesse amor, que assim a gente vai conseguir. Não é verdade, Lina? Então, achei assim, acho que... E aí a Alina colocou um texto muito bonito sobre amor, aí eu acho que ela pode também falar um pouco, dividir com a gente essa mensagem, que eu achei assim, fantástica esse texto que ela colocou para a gente. Realmente, essa questão da força, Emmanuel coloca num comentário de João, de um versículo de João, em que Jesus diz assim: este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso foi dito na última ceia ali aos seus apóstolos. Então, Emmanuel vai comentar que existem muitas forças na natureza, desde a força da gravitação, a força elétrica, a força da obediência às leis, a força física das pessoas, mas que a força das forças, que é aquela que alimenta o mundo para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia, que nos aciona a servir essa força do amor. E como disse já Pedro, o amor cobre uma multitude de pecados, de pecados como erros, né? Como enganos. Então, acho que isso vai mostrando para a gente que essa força que nos... Porque, assim, acho que quando a Adriana foi falando sobre essas armaduras, que Paulo foi passando essas experiências, são, na verdade, armaduras que nos ajudam a nos controlar, né? Então, você fala assim, ele passava, para quem está estudando Paulo Estevam, que é logo depois desse estudo de hoje, nós vamos ver que ele passou muito tempo viajando, trazendo o evangelho, mas em cada lugar que ele ia, ele tinha muita luta, ele tinha tinha que vencer muitos preconceitos, muitas ideias, e muitas vezes saía açoitado, saía apedrejado, saía sempre nessa luta física também. Mas isso foi criando nele
essas armaduras de controle dos vícios, não digo vícios, mas das fragilidades que ele ainda tinha. Então, era um homem bastante orgulhoso, era um homem que né, tinha muita vontade de servir ao Pai, mas ele achava que Deus precisava de um defensor, né? Então ele saía perseguindo todo mundo que falava mal das leis mosaicas, e ele foi vendo que não, que na verdade o que Deus pede da gente é o amor, né? O que Jesus trouxe para a gente é que nos amemos uns aos outros. Isso leva o quê? Leva a pessoa a ter que aceitar. Quando a gente ama, você tem que aceitar uma série de coisas que vêm do outro, que muitas vezes vão contra nossos próprios valores. Mas no momento de amor, você renuncia a querer que ele se transforme nesse momento já, né? E dê um tempo a ele para que chegue, para que aprenda, para que se conscientize. A gente não exige que a pessoa faça isso de imediato. Então, acho que essa força que a gente fala, na verdade, ela nos ajuda a conter os nossos desejos infantis. Ela nos ajuda a nos mantermos também coesos e firmes naquilo que a gente acredita. Então, tem a força na nossa fé, e a gente tem fé de que, né, de que hoje nós sabemos que o bem vai vencer, não importa o quanto tempo leve, nós vamos ser bons, porque isso está na nossa criação, isso está no nosso DNA divino. Então, no final do dia, nós vamos todos ser bons. O amor vencerá sempre. Mas até que isso aconteça, nós precisamos dessa força, ou para lidar conosco mesmo, com as nossas dores, a força para lidar com o próximo de uma forma amorosa, de uma forma a aceitar, porque a gente diz assim, eu amo, eu quero o melhor para aquela pessoa. Então, eu o melhor para aquela pessoa, eu sei o que é, né? Filho, principalmente, a gente assim. Eu sei, tenho certeza que isso aqui vai ser bom para ele tem que fazer isso. E tento forçar essa minha crença, ou isso que eu acredito na vida dele, sem respeitar os limites, ou o que ele quer fazer, o que ele deseja fazer. E acho que isso é o que Jesus vem nos dizer, assim, olha, vem nos ensinar, né? Porque com o próprio exemplo dele, ele nos aceitou como nós éramos, ele não exigiu uma transformação imediata. Estamos aqui 2000 anos atrás tentando aprender o que ele disse, ainda não conseguimos ao todo 100%, e que dirá então fazer o que ele fazia, né? Então, acho que é isso que ele veio nos ensinar, que existe um tempo, existe um esforço a fazer na transformação pessoal. Então, acho que essas armaduras nós vamos conquistando através do tempo. E Paulo foi um espírito que demonstrou para nós em uma encarnação tanto que ele pode fazer, mas eu acho que se a gente um dia conseguir a informação das várias encarnações que ele teve que passar para chegar até aí, e depois para as conquistas que ele foi fazendo, nós vamos ver que não foi uma coisa imediata, não foi uma coisa assim de uma noite para o dia, não foi, né? Na própria história dele a gente vai ver Jesus aparece para ele no deserto, mas até ele conseguir transformar isso num trabalho, num esforço de sair pregando o evangelho, levou anos e anos, né? Levou quase uma década dele sozinho no deserto, dele sozinho na cidade dele, só esperando amadurecer, criar essas forças que a gente vai com o tempo e com a experiência, e com realmente a nossa perseverança, né, em nos mantermos no caminho, que essas armaduras vão sendo forjadas em nós, né? Isso leva tempo. Primeiro porque a gente não se acha nem possuidor dessas forças. Uhum. Então, quando você está fraco, quando você está pessimista, quando você está melindrado por alguma coisa, ou
ou alguém provocou alguma coisa, e você, né, a gente tem muito isso também, de tudo a culpa é de alguém. Nunca é por nossa responsabilidade, não. Se não fosse fulano, ciclano, né? Isso vem desde pequenininho, né? Mãe, pai, vem a linhagem toda familiar, depois patrão, depois filho, depois irmão, depois todo mundo é responsável por alguma coisa, as coisas da nossa vida não serem como nós gostaríamos, né? Mas a gente tem que ver, assim, quando olha para a nossa história até aqui, ver assim, puxa vida, é culpa de quem? É culpa, o nome é culpa, né? Alguém me pegou e me fez fazer alguma coisa assim ou assado, né? Já que fui eu que resolvi fazer, né? A mesma coisa, vem para a América, não deu certo. É culpa de alguém? Não, não é culpa de ninguém. Nem da própria pessoa que arriscou e não deu certo. O que não deu certo? Né? Por que para uns dá, outros não dá? O que é certo? O que é satisfatório? Então, cada pessoa tem uma medida, né? Cada pessoa dá a sua medida de satisfação ou insatisfação aos seus passos na vida. Então, o pobre vai reclamar porque é pobre, né? O rico vai também reclamar porque é rico e é ameaçado e querem me roubar, né? Cada um dá a sua medida, da sua força. Que força eu vou criar em mim para viver? Né? E a gente vai vendo nessa vida o que fez, o que não fez, o que reclama, o que já não reclama. Porque tem coisas que você depois se descobre assim, puxa, você sabe que eu passei uma parte da minha vida achando tal coisa assim, tão ruim, tão ruim. Hoje eu já olho assim, né? Às vezes a gente cria um ranço com as coisas e com as pessoas. E isso, ao invés de nos fortalecer, isso nos enfraquece. É isso que a gente não nota. Que às vezes as coisas que a gente reclama, que a gente acha que não deveriam existir, existem, que nos irritam, né? Que nos tiram do prumo, são os movimentos da vida que nos enfraquecem. Então a gente não está forte, a força está ali dentro e a gente não sabe como manusear. É esse, como ele falava, ame o seu próximo, ou seja, deixa o outro ser o que ele quiser ser, desde aqueles que estão na sua casa até aqueles que você não conhece. Então, deixa as pessoas serem como elas podem ser. Né? Se você puder ajudá-las, ajude. Se não puder, ajude de longe, ajude, né, de uma outra forma, mas também não renegue, que às vezes alguma coisa a gente não gosta, a gente diz, bom, isso aí eu não posso mudar, então eu vou ficar indiferente a isso. E a indiferença é o pior dos sentimentos. É melhor sentir ódio, é melhor sentir qualquer outra coisa, mas não indiferença, porque nada à nossa volta, nada que faça parte da vida nos é indiferente, porque nós já estivemos em muitos processos com tudo, né? Tudo que está para nós aqui são forças que vão nos ajudar a nos movimentar. Então, quando um ser humano para você é indiferente, um animal, uma planta, qualquer coisa, isso por mim não me interessa, tem que interessar. Não interessar você passar a gostar, a amar, a querer, a cuidar, não, mas você tem que saber que aquilo faz parte da vida, aquilo pertence a alguém, aquilo pertence ao mundo. Né? Nada está no mundo porque foi colocado por acaso, nada. Por isso não foi o homem que criou. Né? Então, a gente não pode, a gente tem que sentir pelas coisas respeito, a gente tem que sentir, é como o outro, Ave Maria, fulano é detestável, mas é o que ele pode ser nesse momento, né? Eu já devo ter sido assim também, porque em algumas coisas eu me sinto detestável, porque eu olho assim, meu Deus, ainda, né? Então, cada um sabe de si, todo mundo é sua caixinha de Pandora ali, todo mundo sabe o que contém, né? Tem segredos de cada espírito que nem mesmo nós tomamos conhecimento. Está lá na caixinha guardado. Quer dizer, isso não, jamais vou pensar uma coisa dessa. Quando você vê, você está pensando, você diz, não, mas isso aí realmente, isso aí não tem. A gente aí se desculpa quando a gente se descobre.
A gente se descobre igual àquilo que a gente não gostava, e aí a gente dá uma desculpa. Não, também eu estou agindo assim, porque também não tem jeito. Aí, né? Então, são esses movimentos da vida que nos tiram, como Jesus disse, nos tiram o ânimo. Ficamos aflitos, ficamos tristes, ficamos nervosos, ficamos vingativos, viramos animais assim mesmo, com aquela força, não a força do amor que constrói, mas uma força destrutiva que nos destrói também, porque a gente pensa que está destruindo o que, né, precisa ser destruído, mas a gente se destrói também. Então, a gente tem que gerir esse dínamo que tem dentro de nós com muito carinho, com muito cuidado, porque se a gente realmente enxergar isso como essa força propulsora no universo, é o que dirige o universo, é essa força do amor. Então, se a gente souber gerir isso, vamos fazer como Jesus disse, vai fazer o que eu fiz e muito mais, né? Tanto que ele fazia as coisas, ele passava pelas coisas com uma grandeza tão grande e dizia para a gente, todo mundo pode fazer isso. Então, a gente olhava, por isso que a gente diz, é o exemplo, é o modelo, é o guia, né? Mas é porque é a pessoa mais que já apareceu para a gente poder olhar e dizer, tanto que todos que chegaram a ficar perto, todos tiveram transformações radicais, né? O único que não conseguiu se conter foi Judas, né? Que tirou a própria vida, mas mesmo assim foi recebido com todas as honras, porque é aquele deslize dentro de uma espiritualidade já pronta para o trabalho caritativo, né? Então, não se joga fora. Adri, é por aí? Sim, com certeza. Não, de maneira alguma. Inclusive, eu vou até pegar isso que você estava falando por último, né, na questão de como nos damos, né, com essa força que pode nos destruir ou construir, e como nós estamos a trabalhar para conter ela. Você estava falando, e eu estava lembrando, né, do Paulo Estevão, né, voltando aqui ao exemplo de Paulo, porque essas cartas de Paulo, quando ele deixa esses exemplos para a gente, lembrando, como a Marisa falou, né, os próprios apóstolos, não teve um que não conviveu com ele que não teve a transformação. E esse amor, essa força tão grande geradora, alcançou Paulo sem mesmo ele nem ter conhecido Jesus, sem ele mesmo nem ter, ele está indo perseguir o Cristo. E quando ele tem encontro quando ele vai para o deserto, se eu não me engano, que ele vai exercer a profissão dele de tecelão, que Pedro fala com ele, olha, Paulo, é melhor você na Saulo ainda, ele não, acho que ele tinha, não tinha, acho que era Saulo ainda, não era Paulo. Ele falou, olha, é melhor você se dar uma afastada, né, não dá para você ficar por aqui. Então ele pega e vai para o deserto e começa a tecer. E lá ele encontra o casal, que é Aquila e eu esqueci o nome, o do Prisca. E ali, conhecendo eles, ele entende que eles eram seguidores de Jesus e tudo mais. Ele começa a desenvolver uma amizade com eles. E ele, naquilo que ele vai desenvolvendo a amizade, ele fortalece a amizade. Só que ele vai e descobre que ele tinha feito muito mal aquele casal, sem querer, eles conversando, eles falando, olha, a gente não pode ficar muito falando de Jesus não, do mestre não, porque se pegarem a gente, tem um tal de Saulo de Tarso aí, que está perseguindo a gente, está matando todo mundo, e era ele, que estava junto com eles. Desculpa aí, gente, se eu estou estragando a história do livro, mas aí eu acho que é importante só esse pedacinho para contar para vocês. E quando ele descobre isso, ele não fala quem ele era. Ele não se identifica. E ele escutando a esposa falar que ele tinha matado o pai, parece, dela, e assim, que eles estavam ali fugidos, que eles tinham, né? Ele se sentiu tão mal, ele falou, meu Deus, como que eu vou, né, falar para esse povo aqui que sou eu na frente deles aqui, que causou essa dor toda. Então, naquele momento ali, como a Marisa disse, ele se sentiu assim, detestável, ele falou, sou um monstro. Pensou com ele mesmo, né? Isso eu estou conjuntando aqui na minha cabeça, né? Isso não está escrito no livro não, tá, gente? Então, quando ele tem essa experiência,
ele demorou muito tempo para poder falar para esse casal quem ele era. Só que desse capítulo, dessa experiência que Paulo, né, que Emmanuel traz para a gente, que Paulo teve, a parte mais forte foi que quando ele decide falar para o casal, fala, olha, tem muitos anos que a gente é amigo e tal, a gente já cresceu, a gente já estudou aqui, a gente já, né, cresceu esse amor em Jesus, olha, sou eu essa pessoa que te causou tanto mal. E ela assim, eu venho te pedir, né, perdão, não sei nem como que eu venho te... E aí, na hora que ele fala isso, os olhos dos amigos enchem d'água, ele fala assim, se nós não fôssemos capazes de perdoar, qual seria o exemplo que o nosso mestre teria nos dado? Quer dizer, eles já tinham perdoado logo ali. Quer dizer, essa força que move o universo era tão assim, ela é tão abrangente que nesse movimento da amizade deles crescerem, que aquela agressão que foi feita para eles, no amor de Jesus que eles estavam conhecendo, já estava perdoado, porque o exemplo do mestre era esse. Se eu não sou capaz de perdoar aquele que me fez uma ofensa, qual seria o exemplo do mestre que eu estaria sendo seguido? Então, isso daí eu acho que proporcionou em Paulo, né, uma força ainda maior. Fala, realmente, esse Jesus, esse mestre, ele realmente ele é digno, né, de ser, do evangelho ser assim propagado pelos 4 cantos da terra, porque esse amor, esse perdão, essa força, ela tem que ser conhecida, ela tem que ser propagada pelo mundo afora. Ela não pode ficar só entre 4 paredes, ela não pode ficar só dentro da casa espírita quando nós vemos fazer alguma oportunidade. Ela tem que ser propagada, ela tem que ser vivida, ela tem que ser irradiada, né, emanada por onde nós passamos, porque é isso que move o mundo, né? Porque nós não podemos deixar que o ódio, que a tristeza, que as mágoas, que os melindres, que as circunstâncias tomem conta da nossa vida, porque nós temos atrás de nós esse amor, esse exemplo de fé, esse exemplo de esperança, esse exemplo de caridade tão grande que Jesus veio ensinar. E essas cartas de Paulo, e o livro Paulo Estevam, gente, ela é um livro assim, né, quem está lendo, quem está estudando, é uma coisa assim profunda, e com esses ensinamentos que a gente lê e a gente tem o conhecimento em conjunto com todas as obras de Chico, só aumenta ainda mais essa realidade, né, de que temos sim ferramentas, temos sim oportunidades, nós temos sim capacidade, né, de compreender. E igual a Marisa falou, se a gente não consegue ainda absorver tudo, pelo menos aquilo que a gente consegue, vamos passar para frente, vamos guardar, vamos exercitar, porque é esse exercício, né, que gira que faz essa máquina continuar girando. Não é verdade, Lina? Com certeza, com certeza. Isso, eu acho que é muito difícil no nosso dia a dia entender essa força propulsora do universo, esse amor que move, né? E muitas vezes a gente pensa que, principalmente quando estamos num momento difícil, e é fácil de entender isso, só de a gente pensar assim, como a questão do tempo ela é relativa, né? Porque quando você está conversando com alguém que você ama, você passa horas e horas e horas, passa a noite inteira, e parece que foi um segundinho que você ficou ali. Mas quando você está com o dedo numa chapa quente, ficar 3 segundos ali é uma tortura. Então, esses momentos de dor que a gente passa na vida, às vezes, ter a serenidade, ter a resignação de entender que aquilo é uma lição necessária, leva muito tempo. A gente se revolta, a gente se luta contra isso e a gente não entende, né? A gente não entende ainda que são como o sistema divino funciona. Então, a gente pensa que a gente pode fazer o que quer, né? Que tem o livre-arbítrio, pode fazer o que quer, e está lá Paulo de Tarso de novo dizendo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Até a gente entender isso leva um tempo, né? O espírito precisa amadurecer pelas experiências afora para conseguir entender isso. Mas eu acho que a gente passa por um tempo em que a gente quer forçar muito a vida a ser o que nós queremos, ao invés de entendermos realmente
compreendemos o momento certo de agir e o momento de deixar a coisa acontecer. Qual é o momento de forçarmos, né, a nossa vontade em cima de alguma outra pessoa e o momento de segurarmos a nossa vontade. E eu acho que é por isso que é tão importante o estudo e o conhecimento, para que a gente tenha esse discernimento. Então, entender realmente quando Jesus nos ensina, quando Jesus fala conosco através do Evangelho, no momento exato daquilo que a gente está passando, porque as respostas podem ser diferentes, né? A gente vai lá estudar no Livro dos Espíritos, os pais, enquanto as crianças são pequenas, eles têm o dever de, né, dirigir a educação, dirigir o máximo, fazer o máximo para influenciar esse espírito no bem, mas no momento em que cresce, né, eles seguem a vida, você já não pode mais estar tão em cima ou dirigindo. Você tem que deixar eles irem, sentar um pouquinho e começar a rezar, né? Como dizem aí, quem é pai, se esqueceu a reza, aprende rapidinho. Então, eu acho que esse discernimento, ele vai dando para a gente a força necessária para os momentos de nos controlarmos e os momentos de lutarmos, né? E Paulo também diz na carta aos Coríntios, essa questão da força, ele comenta que para ele não se vangloriar muito de algumas visões que ele teve, que foi dado a ele, que Jesus tinha dado a ele um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que o atormentava. Vamos dizer assim, para nós, né, seriam esses avisos para nos mantermos na linha. E ele diz que ele rogou, ele pediu ao Senhor que tirasse isso de mim, mas a resposta que ele teve a graça do Senhor, que chama Emmanuel. Ele diz assim, que a resposta que ele recebeu foi: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Então, no momento da nossa fraqueza que o divino cresce, né? Então, acho que essa questão da humildade não é a gente se diminuir, não é a gente se ver pequeno, mas se ver como um ser que sem Deus, a gente chama de Deus, mas sem o divino não é nada. Não é o que somos nós sem esse divino em nós. Sem o Criador que nos permeia, sem esse amor divino que nos permeia, seríamos nada. Né? Estaríamos aí como animais, no instinto somente. Mas esse amor que nos traz essa busca interior, essa busca frequente de estarmos crescendo, de estarmos fazendo algo que está além do nosso entendimento, que faz com que a nossa fé cresça. Então, acho que essa força, esse amor que proporciona a vida, que proporciona a evolução do ser, nos leva, assim, nos carrega por alguns caminhos que serão tortuosos, porque a gente ainda não sabe muito bem, não conhece muito bem. Mas no momento em que a gente começa a entender como funciona a lei divina, entender como o amor funciona, acho que a gente sofre muito menos e faz as coisas, vai acompanhando um pouquinho melhor o que a gente deve fazer, né? Porque acho que é esse dever cumprido, esse dever bem cumprido é que vai nos dar essa paz, que vai nos dar essa consciência maior e vai nos dando cada vez mais força de seguir à frente, fazendo mais e mais.
mesmo com com todos os contras que vêm com isso, né? Com a nossa atitude. Então, acho que, mas acima de tudo, ter esse discernimento primeiro. Então, acho que por isso que isso demonstra para mim a importância de estar tentando entender realmente o que é nesses estudos, tentando entender realmente o que é a mensagem, a essência da mensagem que está sendo trazida para nós, não é? Foram muito tempo, né? Muitas vidas desconhecendo o divino, né? Não é fácil, então, quando a gente não conhece, não entende, e pela própria ignorância da vida, né? Fomos evoluindo, não é uma coisa. Só que quando nós começamos a só compreender a parte material da vida, nós nos encantamos com ela. Então, tudo que a gente pensa em ter valores financeiros para comprar tudo aquilo que é bom. Então, a gente tem acesso às coisas materiais da vida que a gente acha que vão nos fazer felizes, tendo poder aquisitivo, o poder do dinheiro para comprar. Então, isso parece que torna o homem feliz e poderoso, né? Quando nem sempre é assim. E os valores, realmente os valores internalizados, eles vão nos dar força em qualquer movimento que a vida faça. Se tiver em cima, tá bom. Se tiver no meio, também tá bom. Se tiver embaixo, também vou me virar. É para realmente poder fazer isso. Por isso que a gente fala tanto de Jesus, porque através de Jesus foi que a gente viu um espírito encarnado, como nós estamos, viver no tempo que viveu, com aquela problemática toda, né, política, social, né, naquele tempo. É só a gente mudar para outro, dentro, né, mantendo as devidas proporções. Não estamos ainda vendo nada assim de bom superando o que está doente, né? Ainda vemos homens matando homens e agredindo a natureza. É muita coisa ainda para ser arrumada, a gente vê, né? Então, a gente vê que a conquista material ela tem um preço e a gente acha que se tiver condições de pagar, a gente vai ficar bem. Mas os valores que realmente vão nos deixar fortes para qualquer experiência são os valores que a gente precisa conquistar. O problema é esse, não está lá, está aqui, mas como é que eu tenho acesso? Para eu ter acesso, eu tenho que querer me esforçar, ter a vontade de acionar forças, tudo já está lá, mas não é o biomental que compra, é a vontade de se sentir melhor, é a vontade de fazer coisas que realmente tenham um valor assim inenarrável, que a gente vai reconhecer pelos restos das vidas. Então, isso é um esforço que a gente vem tentando fazer, tanto que estamos aqui falando disso, né? Antes nem falávamos, mas estamos tentando ter para poder nos melhorar. Não é para melhorar o mundo vai melhorar por osmose, porque se todo mundo se melhorar, não vai ter jeito. Ou você não queria me matar, mas não quer mais? Não, não quero não. Ah, eu também não quero não. Então, também faz. Simples assim. Então, não vai precisar. A gente vê que para a guerra é um movimento doentio, que todo mundo adoece. Adoece até aquele que quer paz, porque a paz que está em nós ainda não tem a força de mover montanhas, né? A nossa força de paz move um pouquinho ali, mas a gente fica também doente só de ver o outro doente. Então, quando esse movimento for feito pela maioria, por isso que a gente chama assim, estamos caminhando para uma regeneração, é porque o próprio homem ele já está cansado desse ir e vir nas encarnações, rico, pobre, remediado, milionário, ganhando na loto como tanto queria, os bilhões, os trilhões, não ganhando nada, uma vida pacata, no meio do mato, ali, ó, caçando, gritando suas coisinhas,
vendendo na feira suas frutas. Aí ele vai vendo assim que a vida simples é até uma vida mais confortável do que aquela outra que você está no palácio com tudo pago, mas gente assim em cima de você querendo lhe destruir o tempo todo. Quando você passa aquela encarnação assim lá, ó, plantando suas coisas ou comprando de alguém, levando para vender. Eu vejo isso até na televisão lá no Brasil, né? O pessoal na pandemia inventando coisas, né? Para fazer dinheiro, né? Eu fiz o brigadeiro, no outro dia teve um casal, assim, queria casar. Como é um trabalho, mas o outro perdeu o emprego. Fazer brigadeiro, aí fez um brigadeiro lá todo legal, mas ia para a rua dizer assim, olha, eu quero me casar. A minha mulher está ali também vendendo brigadeiro, e a gente não tem ainda condição, então resolvemos vender coisas na rua. Você não quer experimentar, não? Experimente. E realmente um produto gostoso, bem arrumado. Aí ele pronto passou a ser assim, conselheiro, né? Ensinar as pessoas a fazerem assim, alguma coisa extraordinariamente, em vez de ficar em casa chorando. Mas são coisas que o movimento positivo de uma pessoa que estava em cima e ela dizia assim, não, vou botar um negócio aqui, vou feliz para a rua, fazer uma coisa que o momento pede. Então, ao invés de eu ficar chorando em casa, chupando o dedo, esperando a cesta básica chegar, deixa eu fazer alguma coisa, né, que eu sei fazer. Então, são essas coisas que a gente olha assim, são coisas pequenas, mas a gente vê o que é o entusiasmo de um e o outro lá chorando, roubando ou matando para poder adquirir aquilo que ele está adquirindo, deixando gente feliz, se fazendo feliz e ainda leva o dinheiro para casa. Então, são os movimentos que nós vamos ter que todos, uma grande maioria, e isso vai acontecer com fé em Deus, né, nesse projeto de 1000 anos, né? 1000 anos? Mais ou menos, quando se faz um movimento de melhoria. Segundo Haroldo, não é para deixar para daqui a 900 anos, né? Para resolver. Mas aí vai depender de cada um, né? Dizer assim, não, eu vou fazer movimentos dentro de mim, hoje já, porque quando a gente diz assim que tem uma proposta interna de fazer um movimento de melhoria, você sabe logo que dali adiante, porque é uma conquista, né? A gente já viu que para adquirir esses valores positivos, a gente tem que conquistar. É um esforço. Então, quando eu digo assim, que não, de agora por diante eu vou tentar assim, 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 fazer isso, pode crer que vai vir logo uma pedrada para ver se realmente é isso que eu quero agora. Porque vem um negócio, vem a dificuldade, eu digo, ai meu Deus, aí tá vendo? Basta a gente querer ser melhor, que já vem uma coisa, mas é claro, tem que vir a dificuldade, porque a dificuldade está aí. Qual é a sua reação agora? O que é que você vai fazer com isso agora? Vai sentar, chorar, renegar o mundo, dizer que não sei o quê? Não, ou vai mover a mente, o coração, a alma, para saber o que é que pode ser feito numa condição dessa, sem cair no chão e se prostrar, né? Porque às vezes os acontecimentos nos fazem isso. Por isso que a gente vai para a cama, a gente fica com depressão, a gente não levanta, não toma banho, não faz, né? Até ter que se hospitalizar, ter que tomar remédio, ter que não sei o quê. Então, não foi para isso que a gente veio, e nem a dificuldade vem para isso. A dificuldade vem para chacoalhar, que a gente fica muito plain, assim, sabe? Aí tem que vir alguma coisa para lhe balançar e dizer assim, vem cá, você sabe para que é que você está aqui? Você não veio para esse mundo para passar em branco, assim, escondidinho aí debaixo da moita do lençol, não. Hoje eu não, ali, aquilo ali vai ser tão dano, ali vai dar um trabalho, não. É assim mesmo, e é assim que é gostoso. E quando você conquista, porque você foi com confiança, que são os apetrechos que a gente precisa confiar. Não é ficar, não, Deus vai resolver para mim. Não. Se ele resolver, você não precisava mandar pancada, né? Manda justamente porque é o que a gente tem de menos danoso construído por nós mesmos. Porque o que vem, que a vida traz, não é alguma coisa criada para... Não é um teatro, não. Tira da nossa caixinha do passado um papelzinho, igual um sorteio,
Deixa eu ver lá no passado. Aí tem uma coisinha assim, ó, vamos mandar agora aquela pessoa, vamos mandar agora aquela doença, ou vamos mandar agora aquele prejuízo, aquela pequena dificuldade, para ver qual a reação da pessoa. Porque se nós não fôssemos geridos por corações muito amorosos, Ave Maria, aí sim seria um inferno. A gente viveria no inferno. Então, esse inferno que às vezes a gente sente que o mundo se torna, é o inferno que nós ainda proporcionamos. Somos nós os responsáveis, todos os habitantes, todos. Então, ninguém está assim, né? Ninguém é... Só os baianos um pouco, né? São mais vítimas nesse caso, porque foram os que jogaram menos pedra na cruz. Eu digo assim, mas todos nós somos responsáveis. A gente precisa ver o mundo assim. Por isso que não pode, como Lina, no início, logo, a gente tem que olhar aqueles que a gente chama os nossos adversários, né? Aqueles políticos desonestos, aquelas pessoas que estão na sociedade matando, roubando, fazendo e acontecendo, aqueles que estão bem próximos de nós, fazendo coisas que a gente sabe que são destrutivas, olhar para essas criaturas e dizer, meu Deus, de que jeito eu posso mudar esse mundo? Aí ele vai dizer, olha, só faça um pouquinho esse mergulho assim para as suas forças, as suas, porque se cada um de nós começar a cuidar de si e do outro, porque quando você começa a querer se melhorar, tudo ao seu redor muda de figura, tudo. Nada mais, não há mais pedra sobre pedra, tudo. Porque não é porque as coisas melhoraram, não. O jeito de você olhar, tirou aquele óculos que não tinha lente, você via tudo do jeito pior possível e botou um óculos que realmente você quer enxergar as possibilidades em cada um. Então, a gente não olha as pessoas mais como o capeta, o danoso, o assassino, não. São pessoas doentes que estão ao meu redor e pessoas que eu também me servem como espelho, porque se hoje eu posso olhar para elas e buscar ter compaixão delas, é porque alguém já me olhou desse modo que eu estou olhando. E isso mudou a minha vida. Então, a gente tem que ter esse olhar de que hoje está aqui e não é melhor do que ninguém. Só está assim, tentando sair daquilo que aquele outro ainda se enterra. Então, todo mundo, mas isso é para todo mundo. Pode ser a pior coisa que a gente vê aí, por aí afora. Isso faz um bem a gente tão grande, porque todas as vezes que a gente olha para alguém que está doente, e ó, para ali, tudo que a gente diz, a gente não está dizendo para a pessoa, a gente está engolindo aquele lixo. Então, mais longe a gente está de alcançar a força. A gente só está achatando a força lá no fundo do porão. Todas essas palavras de raiva, de ódio, esses julgamentos, esses preconceitos, tudo isso que a gente acha que o outro somos nós que estamos engolindo a comida azeda. Aí depois até porque você engole aquilo, aí os espíritos doentes, né, tomam parte da sua vida. As pessoas que pensam igual, ó, de novo o bloco feito, a porta fechando e você de novo. Tenho que voltar agora a estaca zero, buscar minha vontade, que aí já não é muito fácil, parece que a gente cria, né, uma resistência, né? Aí o outro diz, mas fulano, você está muito reclamão, fulano, você está muito para baixo, tudo está ruim. Você quer ser? A gente não consegue voltar logo e dizer, puxa, é mesmo. Quem diz a você assim, não é mesmo, Claudinha? Você tem toda a razão. E nada, isso aí vai levar. Se for nessa vida ainda, ótimo, mas pode levar vidas. Às vezes, eu acho isso e aquilo, cria um bloco dentro do nosso coração, que lá se vai. Aí a gente desencarna. Chega lá, quando olha para trás, quando
os espíritos vêm, mas fulano, olha para aí que você fez, fulano, de novo? Ai, meu Deus, me bota agora lá, lá no Chique-Chique para plantar feijão, lá que só tem eu e o feijão. Porque a gente fica não consegue conviver nem consigo próprio. É uma decepção, né? Mas aí a gente vai e refaz. O bom é assim, tem chance. Vamos refazer. Quer ir hoje mesmo? É melhor, porque se planejar muito, você vai... Não, é desse jeito. A gente tem o tempo todo esse grande apoio divino, como ele disse. Essa coisa divina que nós estamos mergulhadas nela, né? Quando a gente inspira assim, vai buscar aquele ar que não é o nosso ar, né? A gente vai buscar na natureza, abraçando a árvore. No outro dia eu fiquei feliz que eu vi a Silvinha levando o netinho, né, para o parque para ensinar ele a abraçar a árvore. Aí disseram, mas menino, o bichinho está muito pequenininho ainda, não precisa nem abraçar você direito. Né? Mas abraçar a árvore é coisa gostosa, você chegar no parque, descolar seu plexo assim, naquela coisa forte que é uma árvore ali dentro, somos, né, nós, aquela energia. Aí você cola lá, aquela abraçadinha, essas árvores da Flórida são nutridas, porque aqui é nutrida, você pega, você sente a força, você bota, chega, parece que você está nos braços de alguém. Né? Quando você larga, assim, você quer até andar, fazer ginástica, ganha vida nova, meio que um passo deitado, né? Mas a gente tem que ter esse olhar assim, esse olhar mais que nos estimule mais. Isso é a força, né? A gente olha muito negativo, o negativo que acontece conosco, e é muita coisa que acontece, toma o lugar da nossa vida. E a depender do contexto, aí tudo vai deteriorando, aí vai o trabalho, aí vai isso. Aí... Quando você vê, é meio que rastilho de pólvora. Se você não parar aquilo, por isso eu digo assim, olha, eu vim para o centro, eu acho que é a melhor internação que podiam me dar. Eu agradeço a Deus todo dia. Porque quando você vem para o centro, queira ou não queira, a gente fala essas coisas, né? Essas bobagens, que no início a gente assim, meu Deus, de novo. A gente deve precisar da repetição. A gente precisa da repetição. Né? Quando eu vejo as missas domingo, eu vejo isso. Eu digo, puxa vida, eu adoro assim, que eu sei a missa todinha, porque repete tudo, né? As músicas, Padre Marcelo cantando, eu canto com ele, tudo. Aí eu digo assim, mas quando você vai vendo o Evangelho, é pequenininho, porque senão a gente não entende. Por isso que às vezes a gente fala, né? Repete umas coisas aí, que eu mesmo digo assim, isso não está repetindo, não, mas não está não. Quer dizer, a gente que está preparando, estudando, falando, não sabe se está repetindo, olha, está ouvindo. Né? Então a gente precisa buscar isso, dizer assim, eu quero pelo menos ter o desejo de buscar conquistar esses valores que estão em mim e que vão me fazer poderosa. Não poderosa destrutiva, mas uma poderosa que eu vou conseguir me aguentar, aguentando todo mundo. Porque às vezes você se aguenta um pouquinho, mas se o outro cai, é um filho, é a mãe, é um amigo querido, é o planeta tendo algum problema, é alguma coisa, é a guerra, é o preço da gasolina, é tanta coisa que vem para flechar, que se a gente não parar e dizer assim, não, peraí, deixa eu mudar um pouco essa ideia, deixa só mudar um pouquinho. Quando você gira um pouquinho a chave assim, você sente o bem-estar dele. Aí você sente, aí você diz, puxa vida, isso podia demorar mais um pouquinho, mas não demora, porque a gente tem que voltar para a vida sabendo assim, ó, existe o bem-estar, então o mal-estar vai ter um time para ele. Eu vou viver os problemas, sim, mas vou tentar resolvê-los. Não com raiva, não ansioso, não achando eu preciso, não. Eu vou com confiança, eu vou querendo, mas eu vou com bom ânimo, eu vou sorrindo, porque se a porta bater, eu vou dizer assim, vou esperar, amanhã ela abre. Hoje fechou, amanhã é outro dia, vou esperar o outro dia. Que às vezes a gente quer as coisas para ontem, e não é. Às vezes tem coisas que vai durar a vida toda da gente.
toda. A gente, às vezes, vai ficar lá, ó, quando estiver velhinho, assim, menina, não é que eu resolvi isso? Ó, eu vou morrer feliz. E ainda vive ali mais uns tantos anos criando problema. Né? Porque acabar o problema, a gente vai ver outro rápido. Né? Mas vamos ter confiança, viu? E Jesus disse, né? Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci. Então, quem somos nós que não vamos vencer? Vamos sim. Depois, no mundo espiritual, a gente, ó, vai abrir aquela champanhe para comemorar. Né, Lívia? Estou com você. Falei muito agora, viu? Nada. Mas eu acho que a gente já passou do tempo, né? Acho que já deu aí o tempo, então, rapidamente, dentro disso tudo que a Marisa falou. Vocês ficam virtuais, não jogam um sapato, né? Pronto. Se tivesse aqui, estava uma beliscando a outra. Pode deixar, vou fazer o possível para poder estar aí mais vezes. Mulher, desculpa. Tem nada, não. Eu só queria fazer minha conclusão final rapidamente. Isso tudo que foi falado, que eu acho que foi assim, parte desse estudo, e eu achei tão bonito, tão engraçado, que foi um texto tão pequeno do Emmanuel, que abriu assim uma janela tão grande para tantas, um estudo tão detalhado sobre essa força, e que, para mim, o que ficou foi exatamente isso, que às vezes a gente está mesmo, né? Tem o dia mal, tem aquele dia que a gente está meio assim capengando, mas aí a gente busca essa força dentro de nós mesmos, com essas ferramentas que nós temos, e graças a Deus por isso, graças a Jesus por ter nos deixado esse guia, né? Por ter deixado ali os ensinamentos em conjunto com os livros, com a didática, com o evangelho, e isso tudo é parte dessa força maior que nos move, e eu fico muito grata de ser parte, né, desse movimento de amor, e que nós possamos, né, em conjunto, aprender a nos potencializar, porque buscar dentro de nós mesmos essa força maior, nos fortalecendo sempre no amor de Jesus. Isso aí.